Nós vamos ler carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1 e o capítulo 2, amém? E nós vamos entender um pouco algumas verdades que o apóstolo Paulo entendeu como absolutamente necessárias à igreja. Então abra o teu coração. Você não é a igreja de Efésios, mas você é a igreja de Avivamento Águas Purificadoras. Faz parte do corpo. Essa carta é para mim e para você. Amém, queridos? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por isso, também eu, tendo ouvido que da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O deu à igreja, amém? A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos parar aqui no capítulo 1, amém? Como Pedro dizia, as cartas do apóstolo Paulo talvez não eram de tão fácil entendimento, mas pelo Espírito Santo de Deus nós temos revelação, queridos. Então eu quero que você entenda algumas verdades que o apóstolo Paulo, ele começa então a dizer para esses irmãos da igreja de Efésios. O apóstolo Paulo foi um homem levantado pelo próprio Jesus Cristo para receber a revelação da graça sobre nós, os gentios. Amém? O apóstolo Paulo foi um homem que recebeu de Deus a revelação daquilo que Deus faria para todos
incluindo não somente os judeus, mas todos aqueles que creem no nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele achava tão importante que a igreja soubesse disso, que ele diz então: eu oro para que vocês recebam revelação, amém? Eu oro por vocês, eu vejo que há fé em vocês, então eu não cesso de dar graças e de fazer menção de vocês nas minhas orações. Então eu quero entrar com vocês um pouco mais detalhadamente, a partir do versículo 17, nós vamos entender a oração de Paulo. Eu quero que você entenda o que Paulo está orando, o que essa oração representa para a igreja, o que esta oração representa para nós, e como isso pode mudar a tua vida, como filho e filha de Deus. Então eu vou ler devagar, amém? A gente vai fazer uma leitura passo a passo. Eu pesquisei uma versão da Bíblia chamada Bíblia Amplificada. Ela não tem tradução ainda para o português, mas eu achei uma tradução que foi feita por uma pastora, porque eu queria o entendimento pleno desta carta. Então eu vou ler agora para vocês detalhadamente na versão amplificada, e ela vai te dar um entendimento, se você tem algum, um pouco maior. Se você não tem nenhum, vai iluminar os teus olhos, amém? Então Paulo diz assim no versículo 16: eu não cesso de dar graça por vocês, fazendo menção de vocês em minhas orações, pois eu sempre oro ao Pai, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, para que Ele possa conceder a vocês um espírito de sabedoria e revelação, de percepção dos mistérios e segredos, no profundo e íntimo conhecimento dEle. O que Paulo está dizendo aqui? Eu oro a Deus para que vocês recebam revelação. Não é aqui um espírito de profecia, amém? Ele não está falando aqui de um espírito de profecia. Ele não está falando aqui: eu oro para que vocês profetizem. Não, ele não está falando disso. Ele diz: eu oro para que vocês recebam um espírito de revelação, que mostre a vocês, que leve vocês a entenderem, a terem uma percepção aguçada, amém? O que é percepção? É aquilo que você entende, você capta rapidamente. Então eu oro para que vocês tenham percepção dos mistérios e dos segredos. De quem? De Deus. Mas que mistérios e segredos? Profundos e íntimos. Se a igreja de Deus tiver revelação dos mistérios profundos e íntimos, ela vai andar num nível diferente do que ela anda hoje, amém? Falta isso à igreja. Falta à igreja entendimento profundo dos mistérios de Deus, do que Cristo quer dizer, do que os apóstolos disseram, do que as cartas nos dizem, que os profetas nos dizem. E é isso que Paulo diz: eu oro para que vocês tenham sobre vocês o derramar de um espírito de revelação, que os faça compreender plenamente a intimidade que há em Deus, porque isso vai nos delegar poder. Porque quando nós compreendermos quem é Deus, os mistérios de Deus e aquilo que Cristo conquistou por nós, porque aqui ele está falando de Cristo, vocês vão andar num nível diferente. E aí ele continua dizendo: e tendo os olhos do seu coração inundados de luz, não somente com luz, inundados de luz, absolutamente inundados de luz, ou seja, um olhar de luz, um coração que tem um olhar de luz, compreende plenamente as riquezas da glória. É disso que ele está falando. Eu oro então para que vocês tenham um coração, os olhos do coração. Os olhos do coração é o entendimento, amém? O espírito. Nós compreendemos as verdades de Deus com o quê? Não é com o intelecto, querido. Com o intelecto você lê. Talvez você faça uma interpretação bem rasa, se você é bom em português. Mas com o espírito você entende os mistérios de Deus. Então ele ora para que essa igreja tenha a revelação de Deus, dos profundos mistérios de Deus, e tendo então os olhos do entendimento, da alma, do espírito completamente inundados por essa luz, eles possam então compreender o que? A esperança para a qual ele lhe chamou. E eu quero parar aqui, amém? Porque isso é precioso.
Isso é rico demais. Isso é algo, queridos, que prata alguma, ouro nenhum, posição alguma nessa terra pode te dar e nem comprar. Ele diz aqui: eu quero que você compreenda a esperança para a qual Ele lhe chamou. Então eu quero que você volte no versículo 4, eu quero que você entenda qual é a esperança, amém? Então vamos parar aqui na esperança para entender primeiro a esperança, depois a autoridade. No versículo 4 ele diz assim: assim como em seu amor Ele nos escolheu, Ele quem? O Pai, nos tomou para si como seus próprios em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos ser santos, consagrados, colocados à parte para Ele, ou seja, totalmente separados, escolhidos para Ele, e sem manchas, a partir do seu ponto de vista, do ponto de vista de quem? De Deus, amém? Acima de reprovação, perante Ele em amor. Você foi chamado para isso. Você pode dar glória a Deus? Pois Ele nos preordenou, ou predestinou, ou destinou-nos, planejou em amor para nossas vidas, que fôssemos adotados, revelados como seus próprios filhos através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade. Por quê? Porque isso agradou a Ele e foi o seu terno intento. É essa a nossa esperança. Foi isso que o Pai pensou de mim, de você, lá nas fundações da criação do mundo. Eternamente, com muito amor, Ele desejou que nós fôssemos adotados como filhos seus, através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele continua dizendo então um pouco mais dessa esperança, no versículo 10: e planejou para a maturidade dos tempos e o clímax das épocas, unificar todas as coisas, encabeçá-las e consumá-las em Cristo, tanto as coisas nos céus, quanto as coisas sobre a terra. O intento de Deus era nos fazer família de Deus. Você entendeu isso? Anjos, 24 anciãos, criaturas viventes, homens e mulheres, todos unificados em Cristo. Única família, família de Deus. Você entendeu? Você entendeu a tua herança? Você entendeu? Você entendeu? Queridos, isso é tão precioso. Cristo veio para isso, para nos tornar um em Deus. E a Bíblia diz em Hebreus que Cristo não se envergonha de se chamar irmão nosso. Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Por quê? Foi para isso que Ele veio. Foi para tornar possível e consumar o propósito de Deus, de tornar anjos, homens, mulheres, criaturas viventes, 24 anciãos, todos uma única família, unificar todas as coisas. Ele e nele nós também fomos feitos porção da herança de Deus. E nós obtivemos uma herança. Nós não somente somos para Deus como uma herança, mas nós também obtivemos herança, pois nós fomos predestinados, escolhidos, apontados de antemão, de acordo com o propósito de Deus. No versículo 12 ele diz no finalzinho: fomos destinados e apontados para viver para o louvor da sua glória. Volta agora para o 18. Eu oro então, queridos, para que vocês tenham a revelação e compreendam a esperança para a qual Ele os chamou. É essa esperança. Essa é a esperança minha, sua. Era isso que Paulo estava falando. Paulo estava destrinchando em miúdos, dividindo em partes, estava soletrando para aquela igreja: é isso que te pertence. Ser família de Deus, ser irmão de Cristo, ser filho de Deus, legitimado pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a tua herança. Essa é a tua porção.
E é isso que o Espírito Santo de Deus quer que nós saibamos. Você não pode se esquecer quem você é para Deus. Eternamente, Ele propôs no coração dele fazer todas essas coisas. Nós somos herança para Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo então que nós somos separados. No 19 ele diz: e para que vocês possam saber e compreender qual é a imensurável, ilimitada, transbordante grandeza do seu poder em nós e para nós que cremos, como demonstrou na operação da sua força poderosa. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Primeiro, quero que vocês compreendam com olhos iluminados, no espírito, na alma, no coração, qual é a esperança, para que isso transborde em vocês em alegria, para que isso transborde em vocês em louvor, para que isso transborde na tua vida em esperança. Mas você não tem só uma esperança, você tem poder. O que Paulo está dizendo aqui? Você tem algo que te reserva o futuro, mas hoje você tem que fazer a diferença. Você não é filho de Deus somente naquele dia que Jesus Cristo vier te buscar, somente na eternidade. Você tem poder, Ele quer, Cristo quer, o Espírito quer que você compreenda o poder, o grande, imensurável, ilimitado, transbordante poder. Esse poder manifesta a grandeza de Deus, amém? Ele diz que esse poder, ele está em nós e para nós. O que Paulo está dizendo aqui? Querido, esse poder tem que ser exercitado na sua vida e através da sua vida para alcançar outros. Que poder é esse? Qual é a fonte desse poder? E ele diz: como demonstrou na operação da sua força poderosa, a qual ele exerceu em Cristo, quando o levantou da morte. Quando Cristo foi ressuscitado. O mesmo poder que levantou a Cristo dos mortos, é esse poder que está em nós e vai operar através de nós. Queridos, este poder é tão grande, tão glorioso, como ele diz, ele é tão transbordante, ele é tão imensurável, que o diabo não pôde parar, ele não pôde impedir a ressurreição de Cristo. A pedra enorme colocada diante do sepulcro não pôde impedir o poder que ressuscitou a Cristo. Os soldados que estavam ali guardando não puderam impedir o poder que operou a ressurreição de Cristo. O selo de Roma não pôde impedir o poder que ressuscitou o nosso Cristo. É este poder que está sobre a igreja. Aleluias! Aleluias! E ele diz que depois disso assentou quem? Cristo, a sua mão direita nos lugares celestiais. Este poder que operou a ressurreição de Cristo, depois de tudo isso, Deus o assentou ao seu lado. A nossa tradução diz acima. A tradução que eu li para vocês foi a Almeida Revisada, eu não sei qual é que você tem. Diz que ele assentou acima, mas a tradução da Bíblia Amplificada diz que ele foi levantado muito acima, muito acima. Não foi somente acima, não foi só um pouco acima, não foi medianamente acima, foi muito acima de toda a lei, toda autoridade, poder, domínio e de todo nome que é nomeado, acima de todo título que possa ser conferido. Este poder foi dado a Cristo. Este poder tem o nome de Jesus. Este poder é o poder do nosso Senhor. Cristo está muito acima. Muito acima. As leis, nenhuma das leis humanas podem
superar aquilo que Cristo diz. Ele tem poder sobre as leis. Cristo tem poder sobre as leis até da natureza. Por isso Josué falou: fique parado o sol, e o sol parou. Amém? Cristo tem poder. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre toda e qualquer autoridade. Cristo só foi crucificado porque Ele deixou, Ele se entregou. Amém? Vocês entendem isso? Quando Pilatos, conversando com Cristo, falava a respeito dessas coisas: você não sabe que se eu quiser eu posso te libertar? Não, querido, você só tem autoridade porque foi dada pelo meu Pai. E este Pai colocou Cristo ao lado dele, concedendo a Ele toda a autoridade. Cristo está acima de todo poder, de todo título, de toda autoridade, de tudo que se nomeia como importante nessa era, nas passadas, nas presentes e nas que hão de vir. Você entendeu isso? Filipenses 2, 9, 10 e 11 diz assim: pelo que também Deus o exaltou supremamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, no inferno, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse poder que é conferido a Cristo. É esse poder que tem o nome de Cristo. Lucas, no capítulo 8, no versículo 27 e 28, conta um pouco da história do gadareno. Quando aquele homem, possuído de demônios, viu, a Bíblia diz que ele somente viu a Jesus, ele se prostrou. Não o homem, mas os demônios que estavam nele se prostraram. E a Bíblia diz assim: o homem gadareno endemoniado, quando viu Jesus, gritou e prostrou-se diante dele: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes. Que medo que este demônio teve de Jesus. Ele somente viu e se prostrou. E Jesus estava em forma de homem. O Jesus ressurreto, glorificado, tem poder acima de todo nome. Jesus foi supremamente exaltado. Além de Jesus receber de volta do Pai aquilo que ele já tinha em glória, ele foi ainda mais, supremamente mais exaltado e glorificado e colocado numa posição que está acima de todo poder. É este poder que Paulo está dizendo aqui, queridos, você precisa entender. Não só que você tem uma esperança, mas que há poder sobre você, e que este poder também que tem que fluir através de você. Como que ele flui? Através do nome. Colossenses 2,15 também diz: e tendo despojado principados e potestades, os exibiu publicamente, deles triunfou. Amados, isso não é futuro, isso é presente. Jesus já venceu principados e potestades. Eles já estão derrotados. Eles já foram despojados. Você sabe o que quer dizer despojados? A palavra despojar significa tirar tudo. Tudo. Jesus tirou tudo. Tudo aquilo que Satanás obteve pela legalidade do pecado de Adão. As almas. Jesus tirou tudo. Roubou o poder que Satanás tinha sobre o homem. Satanás só tem poder sobre o homem, sobre uma mulher, se este não estiver debaixo do nome, do sangue da aliança e do nome que é concedido através desta aliança. Você entendeu isso? E ele colocou todas as coisas sobre os seus pés. Sobre os pés de quem? De Jesus. Ele quem? Deus. E apontou a Cristo como cabeça universal e supremo da igreja. Uma liderança que é exercida através da igreja. Aqui está o mistério. Aqui está a profundidade do mistério, da revelação que Paulo está dizendo aqui. É isso que o Espírito quer que a gente saiba, amém?
Cristo exerce o seu poder através de quem? De nós, a igreja. De nós. Você pode dar glória a Deus por isso? De nós. Este poder que subjuga o maligno, que subjuga o inimigo, que dá ordem para a enfermidade ir embora, está sobre nós. Este poder tem que operar através de nós, igreja. Salmos, capítulo 8:6 diz: fazes com que ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Isso é profético, e isso aconteceu. Tudo foi colocado debaixo do domínio de Cristo. E Cristo exerce o seu poder através da sua igreja, sendo ele o cabeça universal e a igreja o seu corpo. E ele continua dizendo aqui que o corpo, cadê? O qual é o seu corpo, amém? A igreja é o seu corpo, a plenitude dele, que preenche tudo em todos, pois naquele corpo vive a plena medida daquele que faz tudo completo e preenche tudo em todo lugar consigo mesmo. Paulo está dizendo aqui, queridos, que este corpo, que é ligado a uma cabeça, a cabeça não pode ter poder e o corpo não. A cabeça está ligada ao corpo. Você tem uma cabeça? A sua cabeça está ligada no seu corpo? Glórias a Deus por isso. Paulo aqui dá um exemplo muito simples de funcionamento. Assim como um corpo não funciona sem a cabeça e a cabeça não funciona sem o corpo, da mesma forma no reino de Deus, aprove a Pai tornar Cristo o cabeça supremo, de onde vem todo o poder, de onde procede toda a força, todo o governo, toda a autoridade, e este poder emana para o corpo, que é a igreja. A igreja se move neste poder, ou deveria se mover neste poder. Quem é a igreja? Somos nós. Cada um de vocês, cada um daqueles que um dia se entregou ao Senhor e Salvador, creu em Cristo com fé, faz parte deste corpo. Você deveria estar se movendo neste poder. Eu deveria estar me movendo neste poder. Aquilo que nós vemos, queridos, a manifestação da presença de Deus que nós vimos aqui, neste lugar, no momento da adoração, é só uma gota. É só o orvalho, eu não digo nem uma gota, é um orvalho da grandeza do poder de Deus. A liderança de Cristo, ela é na terra pela igreja, através do seu nome. E eu quero que você entenda isso. Abre a tua Bíblia, por favor, você vai marcar isso. João, capítulo 16, versículo 23, 24, depois o 25 e o 26. João, capítulo 16. Diz assim, versículo 23. E naquele dia, nada me perguntareis. Quem está dizendo isso? Cristo. Cristo está com quem? Com seus discípulos, 12. Pouco antes de ser preso no Getsemane. Ele está dando últimas instruções, amém? Ele diz para eles, naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo. Ele quer ratificar que isso é uma grande verdade, amém? Que tudo quando pedirdes ao meu Pai, em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. No 26 ele diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de meu Deus. O que Cristo está dizendo aqui? Amados, Cristo, Ele está aqui dando uma procuração à igreja. Pastor Elton é advogado, amém? Entende bem do que eu estou falando. Entende melhor do que eu que vou falar agora. Peço que o Espírito me ajude a falar com uma linguagem do direito.
Uma procuração é um documento legal, oficial, jurídico, que dá plenos poderes a alguém em falar a favor de outro, ou com o nome do outro, de resolver coisas para o outro. Vou dar um exemplo. Pastor Elton é advogado, precisou resolver algumas coisas para mim. Eu não pude estar presente, não poderia estar presente. Ele fez um documento, eu assinei, ele chancelou, aquilo era válido juridicamente, ele foi onde tinha que ir, e em meu nome, ele falou o que tinha que falar, definiu o que tinha que definir, foi liberado o que tinha que liberar, e assim aconteceu. Isso é uma procuração, entendeu? Falei certinho, pastor? Glória a Deus. O que Cristo está fazendo aqui, queridos? Ele está dando uma procuração aos filhos de Deus para falar em seu nome. Você entendeu? Você entendeu a autoridade que está sobre você? O poder que está sobre os filhos de Deus? Você tem direito legal em Cristo, dado por Ele, de usar o nome, aquele nome que nós já vimos lá em Efésios, que tem todo o poder e autoridade, amém? Mateus 18, do 18 ao 20, quero que você abra também, você vai marcar isso na sua Bíblia. Isso é para a tua vida, amém? Não é para você sair daqui e esquecer não, hein? Deus diz assim, o Espírito Santo de Deus diz assim, através da boca do próprio Cristo. Capítulo 18, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Plena autoridade. Amém? Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Para que o milagre se estabeleça, para que a cura se estabeleça, para que demônios batam em retirada e vão embora, não é necessária a presença física de Cristo, amém? É pelo nome, pela procuração que Ele deu aos filhos de Deus, que essas coisas vão acontecer. Os milagres, os sinais, as grandezas de Deus, almas sendo convertidas, o milagre da tua vida, as coisas que você vai determinar. Muitas vezes você vai orar em nome de Jesus, outras você só vai determinar. Mal, saia. Demônio, saia. Demônio que me traz inquietação, surdez espiritual, desânimo, saia. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Você tem essa autoridade. Ele diz aqui: tudo o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que Deus espera de nós? Que nós clamemos por liberação, porque já é ligado no céu. Se você orar de acordo com a vontade de Deus, você já tem o sim e o amém. Mas você precisa ligar com o quê? O nome de Jesus. Jesus nos ensina princípios. Você não vai orar diretamente a Jesus. Jesus nos ensina a orar ao Pai em seu nome. Essas orações são as orações que Ele vai ouvir. São princípios que nós precisamos aprender como filho de Deus. Nos teus momentos íntimos você fala: Jesus, eu te amo. É intimidade com Ele, é relacionamento com Ele. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. Jesus, você é maravilhoso. Tu és santo, tu és adorado. Isso é relacionamento, isso é intimidade. Agora, quando você quer alguma coisa, Jesus disse: ore ao meu Pai em meu nome. Vocês entenderam isso?
E quando Jesus disse, na outra passagem que nós lemos, quando eu digo que vocês orem em meu nome, eu não digo nem que eu vou interceder por vocês, meu Pai vai ouvi-los, porque o meu Pai vos ama. Mas Jesus ensina-nos a orar ao Pai em seu nome. Quando ele diz aqui, 2 de vós concordarem na terra, Jesus está também ensinando um outro princípio de concordância. Se você ora com alguém, eu vou dar um exemplo, o esposo e a esposa, oram por alguma coisa, orem com entendimento. Jesus está ensinando isso, orem com entendimento. Se você vai orar com seus filhos, explique o que você vai orar com eles, para que haja entendimento e os pequeninos possam concordar com aquilo que vocês estarão orando em nome de Jesus. Vocês entenderam isso? E é precioso quando ele diz 2 ou 3, porque 2 ou 3 é a menor igreja que pode acontecer, amém? Aqui estamos em não sei quantos, talvez 50, em outros lugares, milhares, mas 2 é a menor igreja. Mas ainda assim ele diz, qualquer coisa que pedirem, ainda que sejam em 2 ou 3, isso será feito por meu Pai, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Ele estará como? Na presença do nome, porque estarão em meu nome, então ali eu estarei presente, amém? Entendeu isso? Você não precisa ver Cristo para manifestar a glória de Cristo. Ele já te deu poder e autoridade como uma procuração. Você entendeu isso? Isso é maravilhoso. João, no capítulo 14. Eu estou lendo com vocês essas passagens para que vocês entendam o que Paulo está dizendo, amém? Estou complementando aquilo que Paulo ensinou aos Efésios. Entenderam? João capítulo 14, do 12 em diante, diz assim: Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, tudo eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Queridos, nosso espírito precisa compreender essas verdades. Nosso espírito, não o nosso intelecto. Com o meu intelecto eu entendo, mas com o meu espírito eu absorvo a verdade. É no espírito que o Espírito Santo quer que você entenda que este poder, este nome que Ele já te deu, você recebeu como herança o nome de Cristo. Amém, querido? Este nome que você recebeu como herança te dá poder para fazer obras maiores que Cristo. Maiores como? Maiores em escala. Por quê? Porque Cristo, quando esteve na terra, no seu ministério de 3 anos e meio, Ele não foi a todas as nações. Ele foi a algumas cidades circunvizinhas de Jerusalém. Então Ele disse, eu vou para o Pai, mas vocês receberão então poder para fazer obras maiores. Vocês farão aquilo que eu fiz em escala muito maior, em meu nome. Se pedirdes qualquer coisa, eu farei. Quais eram as obras de Cristo? Para que você faça coisas que Cristo fez, você precisa saber o que Ele fez, amém? Atos capítulo 10, versículo 38 é o resumo, amém? Leia os evangelhos e você vai ter melhor compreensão da obra de Cristo. Mas Atos capítulo 10, versículo 38. Pedro resume dizendo assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa foi a obra de Cristo. Ele foi ungido por Deus
com Espírito Santo e poder para fazer o bem e curar a todos os oprimidos pelo diabo. Curas físicas, ou na alma ou no espírito, enfermidades físicas ou possessões demoníacas, é disso que ele está falando. Cura dos oprimidos em seus sentimentos. Isaías diz: o Espírito Santo de Deus me ungiu. E quando ele fala que o Espírito Santo de Deus o ungiu, ele ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor, para trazer também consolo aos contritos, aos feridos, aos tristes, aos que choram. É isso que está sobre nós. Essa unção com a qual Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré é a unção que tem que operar através de nós, para curarmos a todos os oprimidos pelo diabo, sejam os tristes que choram, sejam os enfermos no físico, ou sejam os que têm possessão demoníaca. Todos eram curados. Quando você lê os evangelhos, multidões eram trazidas a Jesus, e Jesus curava a todos. Querido, temos que ter um clamor no nosso espírito por esta unção. Temos que clamar ao Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que libere sobre nós a mesma unção. É essa unção que nós temos direito. É essa unção que está por trás do nome. Porque você leva uma procuração, dependendo de quem é, pode ter uma autoridade mediana, ou pode ser uma autoridade fantástica. Quando eu disse que eu dei uma procuração para o pastor para resolver uma situação, eu tenho poder nenhum, amém? Tenho um nominho. E o meu nominho, Verônica dos Santos Silva, Soares dos Santos, dava a ele o direito de somente fazer aquilo que estava escrito naquele documento, somente, mais nada. Entretanto, queridos, o nome que o Senhor nos deu, a procuração que Ele nos deu, tem um nome que tem muita autoridade. Não é uma pequena autoridade. Ou seja, não significa que você somente vai falar dor de cabeça, sai. Não. Você pode dizer para alguém que está na beira de um leito de morte: enfermidade, sai em nome de Jesus. Você pode dizer para alguém ungido por este Espírito que libera este poder, porque há uma funcionalidade do Espírito Santo nessa dinâmica, amém, do reino. Você fala em nome de Jesus, mas este poder, ele emana, ele é operado, ele é liberado através do Espírito Santo que está em nós. E por isso Paulo fala no capítulo 1 de um selo. Quando você aceitou, você foi selado. E é necessário que você seja ungido, que você receba plenamente essa autoridade, que já é tua como igreja do Senhor. Então as obras que Jesus Cristo fez, essas mesmas obras nós podemos fazer. Qual deve ser o nosso posicionamento como igreja? Nós temos que nos levantar como representantes do nome de Cristo. O nosso governo é celestial, nosso governo não é humano. Se o nome de Cristo está acima de todo governo, você pertence a um governo. Amém? E este governo, ele será pleno quando Jesus Cristo então fizer consumado todas as coisas. Mas hoje nós podemos manifestar a glória deste reino através das nossas vidas como igreja. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós recebemos. No capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou continuar lendo na Bíblia amplificada, amém? Para que haja entendimento e que a gente possa economizar um pouco de tempo. Ele diz assim: vocês, os transformados em vivos, quando vocês estavam mortos, destruídos por seus desvios e pecados, nos quais, naquele tempo, vocês andavam habitualmente. Ou seja, essa era a nossa condição. Mortos, destruídos, desviados pelo pecado. Vocês estavam seguindo o curso e a moda deste mundo, estavam sob o domínio da tendência desta presente era, seguindo o príncipe do poder do ar.
vocês eram obedientes e estavam sob o controle do espírito demoníaco, que ainda constantemente opera nos filhos da desobediência. Os imprudentes, os rebeldes, os descrentes, que vão contra os propósitos de Deus. Sabe aqueles que não aceitam a obra de Cristo? Eles são classificados neste versículo. Sabe aqueles que aceitam, mas não levam a sério? Estão classificados neste versículo. São os desobedientes, os imprudentes. Estão mortos do mesmo jeito, porque não basta dizer: ó Deus, eu entrego a minha vida, amém? Porque ele diz: entre esses nós, tanto quanto vocês, antes vivíamos conduzidos nós mesmos nas paixões da nossa carne, no nosso comportamento governado pela nossa natureza corrupta e sensual, obedecendo aos impulsos da carne e os pensamentos da mente, nos nossos apetites, ditados por nossos sentidos e nossas imaginações obscurecidas. Nós éramos então, por natureza, filhos da ira de Deus e herdeiros da sua indignação, como o resto da humanidade. O que Paulo está dizendo aqui? Como igreja temos tudo aquilo que já foi dito, mas existem pessoas que ainda vivem mortas para Deus. Nós mesmos éramos mortos para Deus. Ele não somente fala da nossa condição, mas ele esclarece e detalha a condição daqueles que estavam mortos. Para quê? Para que não voltem para esses pecados, amém? Aqueles que são, como ele diz aqui, guiados pela sua natureza. Aqueles que são guiados pelas suas paixões, as paixões da sua carne, os pensamentos da sua mente, os seus apetites ditados por sentidos e imaginações que são obscurecidas. Esses, por natureza, são filhos da ira. Portanto, querido, por que eu estou entrando nesse negócio? Porque talvez você diga, hein, ó, eu sou igreja, mas não opera sobre mim esse poder. Eu falo em nome de Jesus e nada acontece. Por quê? Porque o nome de Jesus não é uma senha. O nome de Jesus não é um amuleto. Amém? Aqueles que estão nesta condição de mortos para com Deus não têm direito legal de usar o nome de Jesus. Essa procuração é dada somente aos lavados, remidos pelo sangue. Diz ele no versículo 4, mas Deus, isso é importante, porque que ele coloca mais, entretanto, embora você estivesse nessa condição, digno de ira, herdeiro de indignação, como o resto da humanidade, Deus, que é rico em misericórdia, por causa de e de modo a satisfazer o grande e maravilhoso intento amor com que Ele nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos, ou seja, destruídos pelos nossos pecados e transgressões, Ele nos fez viver juntos em companheirismo e união com Cristo. Ele nos deu a verdadeira vida do próprio Cristo, a mesma nova vida com a qual Ele o vivificou. Nós temos não somente o poder, mas vida. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo, que o otorgou, devolveu a Ele poder, também concedeu a Ele vida. Nós recebemos vida e poder. E ele diz no versículo 6, e Ele nos ressuscitou junto com Ele. Quando você entrega a tua vida para Cristo de verdade, quando você decide de verdade ser servo de Deus, não aquele que fica em cima do muro, não aquele que vive como o mundo vive, não aquele que vive sendo guiado pelas suas paixões, pelos seus desejos, pela sua cobiça, pela sua ganância, pelas suas mentiras, este não. Mas se você decide de verdade viver para Cristo, você é vivificado pelo poder que vivificou a Cristo dentre os mortos. E não somente isso, Ele te colocou, Ele continua dizendo, nos fez assentar juntos, dando-nos assento junto com Ele na esfera espiritual, em virtude de nós estarmos em Cristo. De nós estarmos em Cristo. Grave isso, de nós estarmos em Cristo.
O poder de Deus, a vida de Deus, só vai operar através de você, através do nome de Jesus que você proferir nas tuas orações ou nas ordenanças que você venha a dar, se você estiver em Cristo. Entendeu? Quando ele diz que ele nos colocou assentados junto com ele, nós lemos no capítulo 1, versículo 20 e 19, que Deus deu a Jesus poder imensurável, amém? E levantou ele dos mortos e o assentou à sua mão direita nos lugares celestiais. Entenda uma coisa, imagine comigo, trono de Deus, supremo, maior das galáxias, nada é maior do que isso, amém? Ele colocou o filho dele do lado dele. Por extensão, nos colocou ao lado do seu filho. É nesse lugar que nós estamos. É nesse lugar que a igreja está. Você entendeu isso no teu espírito? Então se alegra com isso. Alguém pode dar glórias a Deus por isso, em nome de Jesus? É este poder que a igreja deveria ter, exercer. Mas quando que nós podemos exercer essa autoridade delegada? A autoridade de filhos, de herdeiros, de assentados nas regiões celestiais. Quando isso vai emanar da minha vida e da tua? Gálatas 3, 26, 27 diz: pois todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então primeiro tem que ter fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então o primeiro passo é entregar completamente a vida para o Senhor. Você fez isso? Se você fez isso, automaticamente você já é revestido de Cristo, amém? Segundo, João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aleluias! O que Paulo está dizendo? O mesmo que Cristo disse. Se nós estivermos nele, se nós permanecermos nele, estamos assentados com ele em virtude de nós estarmos nele. Você só pode se considerar sentado ao lado de Cristo se você estiver nele. O que é estar nele? Eu quero que você entenda isso. Estar nele significa ter comunhão com ele, íntima comunhão com ele. E ele diz que não basta você estar nele. Ele diz que a palavra dele deve permanecer em você. Qual foi o poder gerador dos céus e da terra? Qual foi o poder que gerou luz? Qual foi o poder que gerou os mares? O poder da palavra de Deus. Você entendeu? É necessário que nós estejamos intimamente ligados a Cristo, num relacionamento crescente com aquele que nos amou, aquele que deu sangue para que nós pudéssemos ser chamados de seus irmãos. Você tem que ser amigo do seu irmão, amém? Do seu irmão Jesus Cristo, do seu irmão mais velho, que te tirou de um apuro danado. Sabe, irmão mais velho que cuida do mais novo? Foi um pouco disso que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Ele tirou-nos do apuro de sermos herdeiros de ira. E porque Ele fez isso, derramando sobre nós o seu sangue, não tem vergonha então de nos chamar de irmãos. Essa unidade com teu irmão Jesus Cristo, que é teu irmão e Senhor, ela deve crescer continuamente. Estar nele e permanecer a palavra dele em você significa você cresce no relacionamento através disto, da palavra de Deus, que é viva, que exerce poder e que é eficaz. Quando a palavra de Cristo está em você,
você então com poder libera o poder que há no nome de Jesus. Porque quando você diz para um demônio, sai, o demônio sabe qual é o poder, amém? E a autoridade que há no nome dele. Mas se você não sabe, não tem efeito. A autoridade só será liberada quando você souber que autoridade tem este nome. Então você tem que crescer nessa revelação, amém? Você tem que crescer neste conhecimento. Não só no relacionamento íntimo, mas no conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz a palavra do Senhor. Não basta somente você adorar a Cristo. Jesus, você é lindo, mas você tem que crescer no conhecimento dele. Porque é isso que o apóstolo Pedro também nos insta nas cartas de 1 e 2 Pedro. Cresçam no conhecimento de Cristo. Se nós crescermos neste conhecimento, o Espírito Santo, por sua vez, nos dará as revelações da palavra de Deus. Palavra revelada é outra coisa. Palavra revelada muda a vida. Palavra revelada muda o teu estado de sequidão. Palavra revelada muda o teu estado de desânimo, de cansado, para um estado diferente. Porque você se apropria, você crê naquilo que você declara, você começa a conhecer o Deus que libera todo o poder. E você diz então, a Bíblia diz, digo cansado eu sou forte, então eu me aproprio. Aqueles que entram na presença de Deus são restabelecidos em força, somente quando conhecem o Deus da força. Então, quando você entender o poder que há neste nome, se o teu espírito estiver pegando isso que eu estou te ministrando nessa noite, você já vai sair daqui com parte do entendimento, amém? Já é um caminho. Você continua nesse conhecimento, meditando nessas coisas. E quando você disser, demônio, sai da minha casa. Demônio, eu te dou ordem. Você que está perturbando meu filho, sai agora em nome de Jesus. Ele vai sair. Os filhos de Sevas não tiveram sucesso quando tentaram expulsar os demônios da vida de um homem. Eu conheço Paulo, que você está dizendo. Eu conheço também o Cristo que Paulo prega, mas você eu não conheço. E deram um coro nos filhos de Seva. Por quê? Porque eles não carregavam a autoridade, embora proferissem o nome. Então o nome de Jesus, como eu falei, não é uma senha e nem é amuleto. Não adianta você andar numa vida errada, de pecado. Não adianta você ser distante de Deus. Não adianta você não ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Comunhão com Deus através da sua palavra, através de relacionamento em oração, de uma vida de obediência e santidade. E quando o calo aperta, em nome de Jesus, vai acontecer nada. E você só vai envergonhar o nome de Deus, porque você ainda vai falar que não aconteceu nada, que o nome de Jesus não opera na tua vida. Vocês entenderam? Agora, esteja em Cristo e a palavra dele em vós, e você vai ver. A Bíblia diz que nosso Deus é um Deus de perto e de longe. Você entende isso? Se você pegou isso no teu espírito, se acontece alguma situação, o demônio está perturbando alguém em outro lugar, em outro bairro, em outra cidade, se você crê e se você entende a autoridade que há no nome de Jesus, você vai dizer, demônio, que atua na vida do fulano de tal, eu te dou uma ordem agora, saia. E ele vai sair. Você entendeu isso? Eu estava vivendo uns dias de muita perturbação na minha casa, algumas semanas atrás. E o Espírito Santo de Deus começou a me despertar para a revelação destas verdades. Por isso eu estou trazendo para a igreja hoje, amém? Quando o Espírito de Deus começou a me despertar para essas verdades, eu fiquei maravilhada. Muitas coisas aqui eu já sabia, mas o Espírito abriu os meus olhos, inundou de fato, tem inundado, eu creio que há muito mais dessa revelação. Mas em nome de Jesus eu comecei então a me levantar e fazer uma limpeza na minha casa. Demônio que atua assim, assado e tal, e assim, saiam. Que atuam nos meus filhos, que tentam atuar na minha vida de oração. Não importa. Querido, você ama Deus?
Mas você está desanimado por alguma coisa? Você não está conseguindo fluir na oração? Isso é de Deus ou do maligno? Pronto. Você entendeu, discerniu, né? Você que é filho de Deus, que é lavado pelo sangue, não pode viver moribundo na terra. Os filhos de Deus têm sede de Deus, têm sede de justiça, amém? Mas você não consegue, você está cansado, está exaurido, não consegue orar. Isso é maligno. Você entendeu isso? Em nome de Jesus, demônio que está atuando na minha vida, me trazendo cansaço, peso, falta de entendimento, é uma ordem que eu te dou: saia. É assim que você tem que usar o nome de Jesus na tua vida, na tua casa, para depois começar a proclamar para os de fora. Não se esqueça dessas verdades. O Senhor tem transformado a minha vida de oração, amém? Às vezes a gente se conforma com peso. Você não tem que se conformar. Por isso que Paulo fala: eu oro para que vocês recebam este entendimento. E eu tenho orado para que esta igreja receba este entendimento, amém? E para que eu também receba este entendimento plenamente, porque nós nos moveremos numa extensão muito maior, a extensão que Cristo nos prometeu, em sinais maiores, em escala maior. Você entendeu isso? Quando nós estamos em Cristo e a sua palavra está em nós, nós temos pleno poder, autoridade, concessão, direito legal de usar o nome de Cristo. As nossas orações passam então a ter uma outra esfera. Você entendeu que a tua oração ela foi legitimada então? Você não está só falando. A tua oração foi legitimada por Cristo quando você usa o nome dele. Queridos, isso é muito precioso. Isso é muito, muito precioso. Mas só teremos esse direito se estivermos nele, se a palavra dele estiver em nós. Portanto, você que não aceitou a Cristo, se tem alguém aqui que não aceitou a Cristo, esse poder não é para aqueles que não fizeram ainda a decisão de submeter suas vidas a Cristo. Ou você que aceitou a Cristo, mas que não vive para Cristo, como o apóstolo Paulo diz, a vida de Cristo vive em mim, eu vivo para Ele. Se você não tomou essa decisão, essa autoridade também não é para você. Você entendeu? Agora, se você se decidir, seja você pequeno ou grande, mas se você se decidir a viver uma vida debaixo da autoridade de Cristo, esta autoridade é sua. Ela já é liberada por concessão à igreja. Vocês entenderam por que é necessário que o Espírito Santo faça uma reforma na igreja? Vocês entenderam agora? Porque a igreja anda como uma igreja mendiga nessa geração, clamando favores, quando na verdade tem todo o poder. É herdeiro, pode pedir ao Pai. Por isso Jesus Cristo, ele fala: peça, bata, vai se abrir. Porque é legitimado que você receba, que o Pai te ouça. Quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que tu sempre me ouve. Então nós temos a mesma garantia de que se eu orar em nome de Jesus, debaixo dessa autoridade, o Pai me ouve, papai ouve. Você entendeu que papai ouve? Papai ouve. Querido, eu estou tão mais apaixonada por Deus, depois dessas coisas, dessas revelações, que eu não posso me conformar com menos do que isso. Eu não posso me conformar com um evangelho raso, sem profundidade. E você também não deveria. Você não deveria se satisfazer somente com aquilo que os teus olhos veem. Você deveria querer mais, porque isso não é para líderes, isso é para a igreja toda. Você entendeu isso? Você não deve andar como um derrotado neste mundo, massacrado pelo diabo. Você está acima dele, pelo nome de Jesus que está sobre você. Você entendeu isso?
Que o Espírito Santo de Deus venha iluminar o teu espírito para entender essas verdades. O apóstolo Paulo termina então, eu quero terminar no versículo 10, essa mensagem. Ele diz assim no versículo 10 do capítulo 2, pela Bíblia ampliada eu vou ler para que você entenda o que você é em Deus, amém? Grave isso na tua alma. Pois nós somos o trabalho manual de Deus, sua obra de arte, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo. Para quê? Para que nós possamos fazer boas obras, as quais Deus predestinou, planejou de antemão para nós, tomando caminhos os quais Ele preparou antes do tempo, para que nós possamos caminhar nelas, vivendo a boa vida que Ele preordenou e apontou para nós vivermos. Queridos, nós somos obra de arte de Deus. O que Deus planejou através de Cristo é um plano perfeito. É o plano perfeito, é a obra de arte. É o Picasso da glória. Sabe? É o Picasso da glória. Deus, Ele foi primoroso. Você entendeu que o Pai tem orgulho do que Ele fez? Ele tem orgulho do que Ele fez por nós. É muita primazia, é muita perfeição, é muito amor, é muita graça, é muita misericórdia. Porque João diz que Deus deu o seu único filho, o filho gerado no amor dele, o filho igual a ele em glória, que refletia a sua glória. Queridos, ninguém faria isso. Por isso que é uma obra de arte. É o romance da criação, é o romance do novo nascimento. Nós somos recriados por Cristo. Nós não éramos eleitos a nada, somente a destruição. Fomos recriados para o prazer de Deus, para que Ele pudesse então se aproximar de novo de nós. Toda vez que você declara o nome de Cristo em oração ao Pai, o Pai tem prazer, porque Deus tem prazer no seu Filho amado. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Toda vez que você declara o nome de Cristo, na santidade, debaixo de realmente uma vida de santidade, de entrega, de comunhão com Ele, buscando fazer a vontade dEle, o Pai tem prazer em ouvir. A Bíblia diz que Jesus, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Não foi fácil para Jesus o que Ele fez, mas Jesus comprou a ideia. Não seria fácil para Ele deixar tudo que Ele deixou na glória e vir para esta terra, sofrer o que Ele sofreu, ser martirizado, humilhado. Não seria fácil. Ele se angustiava por este momento. As dores de Cristo foram intensas, tanto as físicas quanto as emocionais. A intercessão mais poderosa da terra foi feita por Cristo no Getsêmani, quando Ele suou sangue. Era uma intercessão poderosa por nós pecadores. Salvação, 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 era o clamor do nosso Salvador. Vai me doer, eu vou sofrer, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Cristo comprou plenamente a ideia do Pai. Por isso Ele é tão perfeito na sua arte. Houve concordância do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que nós hoje pudéssemos ter as revelações das verdades de Deus. Você não é fruto de qualquer coisa. Não importa como tenha sido a sua vida no passado. Não importa o quanto você tenha sofrido.
Não importa o quanto você tenha pecado. Não importa. Não importa nem se você foi fruto de um estupro. Você não é fruto dessas coisas. Você foi recriado. Você foi renascido em Cristo. Não importa, você é uma nova criação. Você é obra de arte de Deus. É isso que Deus pensa de você. Você não pode pensar menos do que isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Animem-se. 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 Regozijem no Espírito, porque vocês são amados de Deus. E Deus nos deu toda essa capacitação. E o Espírito Santo vem nos dar todo esse entendimento para que nós possamos fazer boas obras. Boas obras. Lembram do que Pedro disse pela inspiração do Espírito Santo? E assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré pelo Espírito Santo e poder, e ele andava na terra fazendo o quê? Boas obras. Boas obras são as mesmas boas obras, intensidade e poder. Não é somente fazer o bem por si só, mas obras excelentes, coisas grandes. Você pode espalhar o reino de Deus através de uma vida santificada. Você pode tocar esta terra seca. Você pode tocar vidas mortas em seus pecados, se você andar em santidade e ungido por este poder. Isso é disponível para todos nós. Você foi inspirado por isso? Você foi inspirado para que as tuas orações mudem então? Você entendeu o que você tem? Não faça chorações diante de Deus. Não fique fazendo chorações diante de Deus. Oh, como eu sou um coitado. Eu não tenho nada. Eu sou tão pobrezinho. Misericórdia de mim, Pai. Essas orações não honram o nome de Jesus. Essas orações não honram aquilo que o Pai, na sua perfeição, planejou para nós. Que as suas orações a partir de hoje mudem. Que a sua postura a partir de hoje mude. Você é embaixador de Cristo. Você carrega um nome, uma patente, uma autoridade, e tem peso. Não é qualquer nome. Lembra do exemplo que eu dei do meu nome? Que só dava direito a fazer um negocinho de nada e mais nada além daquilo. Nós temos um cheque celestial assinado por Cristo. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi feito para ele, tudo isso é nosso. Tudo é nosso. Tudo é nosso. É isso que temos. Um cheque em branco assinado por Jesus Cristo de Nazaré, chancelado pelo sangue. É isso que nós temos. Um cheque em branco celestial que te dá direito a tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele tem toda a autoridade e poder. É essa autoridade que deve estar sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Deus. Que seja assim, Espírito Santo de Deus, sobre nós, sobre a igreja do Deus vivo, não somente aqui, mas em toda a terra, em o nome de Jesus. Para que nós possamos manifestar, não somente nesta geração, mas pelos séculos, dos séculos, dos séculos, até que Ele venha, as grandezas, as inigualáveis, insondáveis, imensuráveis grandezas do poder de Deus. Para que Jesus veio? Para fazer a vontade do Pai, para manifestar o Pai. Quando nós falamos de Jesus, quando nós estamos então, revestidos de Cristo, da autoridade do nome dEle, você fala dEle e você por consequência está manifestando a glória do Pai.
Porque Jesus manifestava a glória do Pai. E nós, como filhos adotados, legítimos, manifestaremos a glória do Pai se estivermos debaixo deste poder. Jesus Cristo disse: eu não faço as coisas por mim mesmo. Eu faço o que eu vejo o papai fazer. Papai deu para ele o lugar sobre as galáxias. E para nós também. Quando nós manifestamos o poder de Cristo através dessa convicção, você precisa ter convicção. Por isso que eu estou te revelando verdades. Eu não estou aqui te contando uma história. Você leu a Bíblia junto comigo. Se você está ligado no Espírito, isso é para você. Você entendeu? Você vai manifestar o mesmo poder que Jesus Cristo manifestava, para glorificar o Pai. O Pai. O Pai. Tanto é propósito de Deus, tanto isso alegra o coração de Cristo também, que Ele disse para os discípulos: eu nem vou dizer para vocês que eu vou pedir, quando vocês pedirem no meu nome, porque o Pai vos ama. Ele vai se alegrar em responder as tuas orações, para que a tua alegria seja completa. Porque filho que é filho quer agradar o seu pai. Filho que é filho de verdade quer ter o favor do Pai. Filho que é filho de verdade não ora só por bênçãos. Ele ora assim, ó: papai, o que eu desejo é o teu favor. O que eu desejo é o teu sorriso. O que eu desejo é a tua aprovação. Então papai se alegra com isso. E ele então libera, porque ele quer fazer a nossa alegria completa. A alegria dele é a nossa, porque eu estou nele, ele está em mim. E se você entender isso pelo Espírito, você estará nele também. Nós seremos uma igreja, um corpo que se move no poder da autoridade do nome de Jesus. Você entendeu isso? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Oh, você não pode se conformar com menos do que isso. Você tem que orar por coisas maiores. Você acha que papai quer te fazer próspero? Esse é o único objetivo dele? Não. Mas sim, ele faz coisas boas aos seus filhos. Creia nesse amor. Tenha convicção. Liberte-se dos seus medos. Liberte-se dessa preguiça. Manda esse demônio da preguiça embora, para que você possa entrar nas regiões celestiais de joelho. Lá na tua casa, sabe? No teu quarto, debaixo ali, ó, no pé da sua cama. É quando você entra nas regiões celestiais em Cristo. É assim que você entra. Não é na preguiça. Não é se lamentando. Não é chorando, sendo coitadinho. Deus não tem coitados, Ele tem filhos. Você entendeu? Então receba isso em nome de Jesus. Você vai começar como embaixador de Cristo a levar isso para a tua casa. Você vai determinar isso. Missionária, mas eu não vejo os demônios. Eu quero te dizer uma coisa que o Espírito Santo me ensinou essa semana. Eu também não vejo. Mas o Espírito Santo de Deus me ensinou. Você precisa ver Deus para falar com Ele? Então você não precisa ver o diabo para mandar ele embora, amém? Você só precisa crer na autoridade do nome de Jesus e ele vai embora. Uau! Isso é o uau do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Então você não precisa ter um monte de mistério, amém? Você não precisa falar: não, mas eu não vejo, eu não tenho revelação, não tenho visão. Querido, filho de Deus que é filho de Deus tem no mínimo discernimento. Nem que seja o raso, o necessário para a vida. Tá bom? Porque tem o dom de discernimento de espíritos, onde você vê espíritos, vê claramente a atuação demoníaca. Isso é real. Mas quando você entra debaixo da autoridade do nome, você recebe também discernimento básico. Você recebe capacitação básica necessária para as guerras da vida. A palavra de Deus diz em Efésios, no capítulo 6, que existe uma armadura. Você já tem essa armadura.
A palavra de Deus diz que há armaduras na luz, e você já tem isso. Quando você percebe que algo não está bem, algo está errado, você não está se movendo como você deveria, porque a palavra de Deus diz pelo apóstolo Paulo em Atos que nós fomos feitos por Ele, nos movemos nele. Então, se eu não estou me movendo em Deus, alguma coisa está errada comigo. Se a inclinação do meu coração não é ruim, então é externo, não é interno. Entenda, o que está acontecendo com você é interno. Se é interno, rejeite. Se é interno, se arrependa. Se são as suas paixões, se o problema é você, interno, entre em conserto com Deus. Agora, se não é, Senhor, eu quero muito fazer isso. Deus, eu quero orar mais, eu não consigo. Meu Deus, me dá um sono, me dá uma canseira. É externo. Você pode não estar possuído, mas sendo oprimido por uma entidade maligna que não quer que você se mova em Deus. Então mande embora. Repreenda no nome de Jesus, pare de chorar. E como um cãozinho ele vai embora. Você entendeu isso? Porque nós lemos em Colossenses que Jesus nos reduziu a nada. Porque se Jesus despojou, ele ficou pobre. Coitado, miserável é ele. Coitadinho é o inimigo das nossas almas. Ele não tem nada, direito algum, autoridade nenhuma, poder algum. Nada, ele só tem aquilo que você deixa ele ter. Ele só entra na tua vida se você permitir. Você entendeu isso? Então, querido, se você precisa de um milagre, creia que o milagre é possível. Ore como um filho de Deus, de verdade. Coloque diante do Pai as suas demandas. Papai, eu tenho algumas demandas para colocar aqui diante da sua presença. Coloque as suas demandas pessoais. Coloque a sua vida espiritual, o seu ministério. Quer fluir mais? Coloque demanda diante de Deus. Papai, eu estou entendendo que esse poder é para mim também. Eu quero fluir nessa graça. Ore por essas coisas. Você já recebeu alguma palavra na sua vida? Todos nós temos. Seja o que você lê nas escrituras, seja o que um profeta te fala. Ninguém precisa chegar para você e falar que você vai ganhar almas, quando a escritura diz, pela boca do próprio Cristo, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Aleluia! Você já tem isso sobre a tua vida. Como filho obediente, que quer fazer a vontade do papai e está entendendo as verdades, você vai orar como? Papai, eu estou entendendo a minha comissão, mas agora eu quero a liberação. Me libera, Senhor, libera, Senhor, libera, eu quero liberação do Espírito na minha vida, liberação dessa autoridade. Vai ensaiando essas verdades no teu íntimo. Profetiza aqui, profetiza ali. Dá uma ordem aqui, outra ali para o capeta sair. Você vai começar a ver resposta de Deus. Você vai ver coisas acontecerem. Isso vai animar o teu espírito. E você vai se lembrar do que eu estou dizendo. As verdades ensaiadas no espírito vão te dar maior convicção. Leia a palavra, leia isso. Ouça de novo essa ministração, ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada à igreja. Ouça isso de novo. Ouça quando você estiver fraco. Ouça quando você estiver abatido. Ouça de novo. Espírito Santo, faz com que essas verdades penetrem no meu espírito até que rompa. Ouça de novo, ouça de novo, ouça de novo, até que aconteça como aconteceu naquela situação de Pedro, a porta do templo formosa, e aquele homem foi restaurado, foi enxertada uma fé pelo nome de Jesus. O nome de Jesus fez com que este homem levantasse. Precisamos ter fé nessas verdades. Você precisa ter convicção, fé. E quando você tiver fé, você vai levantar. Seu Nelson, o senhor acredita nisso? O senhor, se tiver fé, o senhor vai levantar. Há poder no nome de Jesus. Nós cremos nisso. Mas nós temos que ensaiar essas verdades no nosso espírito. Porque haverá situações, querido, que para o poder do nome de Jesus se manifestar na vida de alguém, esse alguém precisa crer. Não adianta só eu crer. Se a pessoa não crer, se ela não quiser, se ela não entender, ela pode rejeitar. É dado livre-arbítrio.
ela pode ficar fechada no entendimento, na falta dele, e não vai operar o poder. O poder do nome é para aqueles que creem, tanto para aqueles que operam, para aqueles que recebem o milagre. É necessário crer. Aquele que recebe o milagre precisa somente crer. Ele nem precisa conhecer toda a autoridade, mas ele precisa crer de todo o coração que há poder no nome de Jesus. Entenda isso, receba isso. Como Pedro disse para este homem. Eu quero ler para você, amém, essa passagem, ela é bem breve, eu só quero ler um versículo dessa passagem de Pedro curando o coxo à porta do templo. Pedro se volta para o homem que está ali, paralítico, há muitos anos, pedindo esmolas diante do templo. Ele diz assim no versículo 6, disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, porque é isso que acontece quando o milagre se estabelece. A plenitude de alegria, a plenitude de manifestação do poder, de graça. Quando o apóstolo Paulo fala, nós fomos feito corpo, a plenitude daquele que é tudo em todos, é isso que ele está falando. Pode haver plenitude naquilo que você libera, mas você ganhou vidas, mais poder, você pode pedir mais. Você está operando no fogo, você está operando em ministrações, Deus está começando a te usar em palavra. Papai, eu quero mais. Eu quero, Pai, ver os surdos ouvindo, eu quero ver os cegos vendo, eu quero ver os coxos se levantando, eu quero ver o teu nome sendo glorificado, e uma alegria tomando o lugar que faça transbordar a plenitude de Cristo. Seja essa a tua oração a partir de hoje. Assim eu tenho orado. Mas você é ousada, hein? Essa é a ousadia que nós recebemos como direito, como filhos do Pai. Nós somos filhos de um Pai muito rico e não de um Pai pobrezinho. Então você pode pedir muito. Não tenha uma falsa humildade. Ou ainda que não seja falsa, é uma humildade por falta de conhecimento. Por isso o Espírito Santo está revelando a você. Peça grandes coisas. Queira sonhar os sonhos de Deus. Queira sonhar os sonhos de Deus. Queira fazer parte do plano de Deus sobre essa cidade. De ver uma Caieiras avivada, convertida aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. O Pai quer que nós como filhos sonhemos este sonho e concretizemos este sonho. Ele nos dará isso. Ele nos capacitará para isso. Nós já temos tudo nele. O que você precisa agora fazer é crer. O que você precisa fazer é se aliançar mais em Cristo. Seja tu uma bênção. Amém, igreja? Quero que você aplaude. Aplauda o nome de Jesus Cristo.